Olá pessoal, bem-vindos a mais um giro semanal sobre o mercado financeiro. Nós encerramos esse primeiro trimestre do ano de 2022 com o Brasil sendo destaque global no mercado financeiro. A nossa Bolsa de Valores foi a bolsa que mais se valorizou no mundo e o real foi a moeda que mais se valorizou frente ao dólar neste ano. E alguns fatores contribuíram para isso. A crise na Rússia, com ela sofrendo várias sanções e sendo fechada para o capital estrangeiro, que precisou buscar outro mercado emergente, a alta no preço das commodities e a Bolsa do Brasil sendo basicamente formada por empresas de commodities, atraiu bastante o capital estrangeiro e principalmente o fato de o Brasil estar entrando numa fase de estabilidade dos seus juros. Ano passado, o Brasil foi o país que mais subiu taxa de juros. Esse ano, a gente se aproxima de uma estabilidade. Essa semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou que o Brasil só deve ter mais uma alta de juros de 1 ponto percentual na próxima reunião e, a partir daí, a taxa deve se manter estável até o final do ano. De qualquer forma, nós ainda estamos em um ano de muita volatilidade, pois é um ano de eleição aqui no Brasil e ainda existe cautela. Falando um pouco do mercado internacional, no começo dessa semana nós tivemos a volta dos lockdowns na China, na cidade de Xangai, que é um importante centro comercial do país asiático. Já nos Estados Unidos, nós tivemos a inversão da curva de juros, quando os títulos de curto prazo começam a pagar mais do que os títulos de longo prazo, o que não é normal, levando em conta que quanto maior o prazo do título, maior é o risco. Um movimento que nós vemos acompanhando aqui no Brasil desde o ano passado, e isso significa alta de taxa de juros e principalmente que os economistas visualizam em longo prazo que possa haver algum tipo de recessão. Enquanto isso, na Europa, nós tivemos a divulgação da inflação, que no acumulado dos últimos 12 meses vem com uma alta de 7,5%, a maior inflação da história da Europa. Era esperado que este acumulado ficasse em 6,7%. A Europa vem enfrentando uma crise inflacionária muito forte. Assim como aqui no Brasil, o principal vilão são os combustíveis, principalmente o petróleo. Nos Estados Unidos, para tentar baixar o preço do petróleo, o presidente Joe Biden anunciou que vai liberar a reserva estratégica do país, liberando no mercado cerca de 1 milhão de barril de petróleos por dia, pelos próximos 6 meses, para tentar baixar o preço da commodity. Esse anúncio dos Estados Unidos fez com que o petróleo caísse mais de 10% só essa semana. Além disso, a reunião da OPEP+, que são a reunião dos países exportadores de petróleo, não trouxe nenhuma novidade. Eles vão manter a produção com um aumento diário de 400 mil barris de petróleo, algo que vem acontecendo desde o início da retomada do mundo após a crise do coronavírus. Ainda nos Estados Unidos, nós tivemos a divulgação essa semana do payroll, que é o índice de emprego do trabalhador urbano de lá. Ele veio com uma criação de 431 mil vagas, o que reforça que a economia dos Estados Unidos está se fortalecendo e calibra ainda mais as apostas do mercado de que, na próxima reunião, o Banco Central norte-americano deve elevar sua taxa de juros em meio ponto percentual, principalmente para tentar conter a inflação. Aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação do IGPM de fevereiro, que é considerada a inflação do aluguel. Veio com uma alta de 1,74%. Tivemos também a divulgação do índice de desemprego, que teve uma leve queda e agora está em 11,2%. Uma surpresa positiva aqui do Brasil foi a produção industrial, que veio com uma alta de 0,7% no mês de fevereiro. Já na Petrobras, nós tivemos a troca de comando. O general Silvio Luna dá lugar ao economista Adriano Pires. Foi uma troca bem vista pelo mercado. Adriano Pires é considerado um profissional mais técnico e a favor da política de preços da Petrobras. Mesmo assim, a petroleira, em um comunicado aos investidores, divulgou que possíveis intervenções do governo federal podem alterar a sua política de preços. Lembrando que esse comunicado ele já foi feito em outras ocasiões. Um problema enfrentado pelo Brasil essa semana
é a greve dos funcionários do Banco Central, o que impediu a divulgação de alguns indicadores essa semana e, além disso, traz temores sobre a operacionalização do Pix, que podem apresentar algumas instabilidades devido à falta de funcionários. Falando agora do nosso Ibovespa, ele fecha mais uma semana em alta. Teve uma alta de 2,09% e já ultrapassou a marca dos 121 mil pontos. Enquanto isso, o dólar, mais uma semana, fecha em queda. Caiu 1,75% e encerra essa semana cotado aos R$ 4,66. Já o petróleo teve uma queda de 10,68% essa semana e o barril Brent, referência para a Petrobras, encerra cotado aos $104,68. Já o minério de ferro teve alta de 5,48% e encerra essa semana com a tonelada cotada aos $158. Já nos Estados Unidos, o S&P 500 e a Nasdaq fecharam em leve queda de 0,15%. Enquanto isso, o Dow Jones teve uma leve alta de 0,06%. Lá na Europa, o Stoxx 600 teve uma leve alta de 0,33%. Falando agora da renda fixa, os títulos públicos tiveram uma ótima performance nesse mês de março. Destaque para os títulos atrelados à inflação. O IMAB5 teve uma alta de 2,5%, enquanto isso o IMAB5+, fechou com uma alta de mais de 3,5%. A parte pré-fixada, o IRFM, encerra esse mês com uma alta de 0,87%. Enquanto isso, o IMA geral encerra o mês de março com uma alta de 1,57%. Essa semana, os títulos pré-fixados tiveram uma alta de 0,63%, enquanto o IMA geral teve uma alta de 0,37%. Já o DI para janeiro de 23 teve uma queda de 0,15% e encerra essa semana cotado a 12,63%. A gente segue de olho no confronto entre Rússia e Ucrânia. Essa semana, uma reunião entre as duas delegações trouxe novamente a esperança de um acordo de paz, mas o não cumprimento por parte da Rússia de um cessar-fogo e diminuição dos bombardeios e um ataque da Ucrânia a um depósito de combustíveis localizado em uma cidade russa trouxe novamente tensão para o confronto. Aqui no Brasil, semana que vem, nós temos a divulgação do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação. Nos Estados Unidos, nós temos a divulgação da ata do FONC, que é o Comitê de Mercado Aberto, quem decide a taxa de juros por lá, além do Índice de Confiança das Indústrias, que é o PMI dos Estados Unidos e também da China. Muito obrigado e até a nossa próxima semana.